Queridos irmãos e queridas irmãs, Shalom! Nós estamos aqui hoje para mais uma oração ao Senhor e mais uma meditação sobre um tema que nos é muito importante. E nós vamos meditar em algumas porções da Sagrada Escritura. E eu tenho a alegria de fazer isso com você e desejando assim que você seja edificado, edificada de alguma forma e que compartilhe essa mensagem. Você já reparou que eu não fico pedindo para compartilhar, para comentar e para se inscrever no canal. Mas isso não quer dizer que eu não desejo que você faça isso, até porque a gente faz esse tipo de trabalho desejando que o trabalho cresça. E a gente faz não porque tem vontade de fazer, a gente faz porque o Senhor manda fazer. Então, veja aí, se não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com alguém para que alguém seja edificado e faça comentário. Se quiser deixar pedido de oração, deixe, porque eu sempre vou orar, tá bom? Vamos orar agora? Querido Pai, nós agradecemos a oportunidade de meditar uma porção da Sagrada Escritura. Mas nós queremos fazer isso tendo o Espírito Santo como nosso professor. Nos ajude a entender para que, ó Pai, pessoas sejam edificadas com esta palavra. Que o teu nome seja glorificado e que essas pessoas que estão ouvindo sejam abençoadas de alguma forma. Em nome de Yeshua eu oro a ti. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 127, nós vamos ler os versos 3, 4 e 5. Salmo 127, 3, 4 e 5, onde está escrito assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Até aqui. Eu me lembrei de algo que eu tenho que falar para você. E eu todos os dias tenho esquecido. Então, mesmo que eu já tenha lido, eu quero falar isso para você. Nesta semana, eu falei sobre Enoque que andou com o Eterno. E eu disse para você que Enoque era filho de Caim. Eu não tenho nem ideia por que eu disse isso. E eu quis consertar isso, eu percebi imediatamente depois que gravei, e eu quis consertar isso no outro dia, esqueci, no outro dia também esqueci, no outro esqueci, e hoje já esqueci. Mas eu quero consertar. Enoque era filho de Jared. Era da descendência de Sete, que é um outro filho de Adão. Não era Caim. Então, fica aí o meu conserto, tá bom? O pai de Enoque era Jared. E ele veio da descendência de Sete, que era o terceiro filho de Adão. Então, vamos lá. Vamos voltar para o Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor. E eu quero te dizer que eu não entendo isso como a maioria entende. A maioria entende que o homem herdou filhos do Senhor. E eu entendo que a herança é do Senhor. O homem é que dá ao Senhor os filhos que o Senhor lhe deu de presente.
O homem os tem e os dá para o Senhor. Herança não envolve morte? Ou será que nós pensamos em herança em outros momentos? Para mim, herança está sempre relacionada à morte. E como que o Senhor nos deu? O Senhor morreu e nos deu filho de herança? Como assim? Seria possível pensar isso? Não, né? Então, eu acredito que o Senhor está dizendo assim, que Ele nos deu filhos, mas para Ele mesmo. Através de nós, Ele tem filhos. Os filhos são herança dele. O verso 4 vai dizer que os filhos são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Então chega um momento que os filhos são lançados como uma flecha. Se fosse a sua herança, você não poderia fazer isso. Os filhos não são para nós. Os filhos são para o Senhor. A gente não fala isso? E como que a herança é nossa, então? E ninguém que lança flecha vai depois buscar as flechas. O valente lança a flecha e a flecha vai atingir o seu alvo. Então o Senhor nos dá filhos de presente, nós cuidamos deles dentro da vontade do Senhor, sabendo que eles existem para glorificar o Senhor, sabendo que o Senhor é o verdadeiro dono deles e que uma hora eles vão seguir a orientação do Senhor e vão nos deixar. No tempo certo, eles vão seguir a direção que o Senhor lhes der. Ok? E o verso 5 vai dizer que é bem-aventurado, é feliz, é realizado o homem que enche de filhos ou enche de flechas a sua aljava. Ou seja, é feliz aquele homem que tem os filhos para lançar para o cumprimento dos propósitos do Senhor. Deus fez pessoas com propósitos. E não é propósito do Senhor que os filhos fiquem ali sempre com os pais e se dedicando aos pais. O Senhor fez filhos para dar continuidade à sua obra. Obra essa que foi feita em parte por nós, depois vai passada a uma nova geração. E assim o Senhor garante a realização da obra, dos propósitos dele até o fim. Sempre trazendo pessoas para executar esses propósitos, para através deles, né? O Senhor em parceria conosco e com eles executam os seus propósitos. Executa os seus propósitos. Então, por causa disso, há alguns intentos de que o Senhor não tem herança. Porque se o Senhor não tivesse as heranças, o trabalho do Senhor para. Não tem como realizar, não tem corpo mais para realizar. Então, os governos das trevas, os governos que estão a serviço das trevas, estão no comando de príncipes das trevas, têm esses intentos. Eu quero que você pense comigo sobre esse tema hoje, sim, é muito importante.
Então, abra sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Vamos ver na história como que esse tema filhos é tratado. Os filhos do Senhor, as heranças do Senhor. Vamos lá. Êxodo 1, verso 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Então, as parteiras das hebreias eram egípcias. E disse, verso 16: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, sobre os assentos, porque era um parto natural. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Aí você conhece a história, você já leu na Bíblia, você já ouviu pregação, você já viu filme várias vezes, você já viu novela, onde isso foi apresentado e representado, em que os filhos dos hebreus deveriam ser mortos. É o faraó com medo do povo crescer, então dá ordem às parteiras que quando os filhos das hebreias estiverem nascendo, é para elas pegarem de imediato os meninos e matar. Olha que situação das parteiras, pegar a bebê e matar. Assim que sair do ventre da mãe. As parteiras, porém, verso 17, temeram ao Eterno e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram. Olha, gente, as parteiras tinham medo do rei do Egito, mas elas tiveram um temor muito maior do Senhor. E elas não obedeceram. Não tiveram medo do que podia lhes acontecer. Elas foram tomadas por um temor e elas não fizeram o que o rei mandou. E por causa disso elas foram tremendamente abençoadas. Isso está no verso 21. O Senhor estabeleceu-lhes casa, ou seja, elas tiveram um nome na sociedade. Tiveram família, elas foram tremendamente abençoadas pelo Senhor. Então tá, as parteiras não aceitaram. Vamos para o verso 22, então. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lá entre os hebreus, lançareis no rio. Aqui o rio, de onde o povo lá no deserto sentia saudade de comer peixe com alho poró. E frutas. Eles pescavam no rio. O rio que levou seus filhos. O rio Nilo. Gente, que maldição naquele rio Nilo, hein? Por ter levado os filhos, as crianças do Senhor. E eu quero que você pense o seguinte, que aqui Faraó não está apenas matando bebês. Faraó está matando propósitos. Propósitos. Ele matou ali bebês que seriam sacerdotes, ou que teriam algum cargo de liderança de algum jeito.
ou teriam funções diversas. Ele matou propósitos do Senhor. Porque através de cada filho desse, que é herança do Senhor, o Senhor tinha propósitos a realizar. Então, o intento do governo foi impedir o crescimento do povo. O intento de Satanás, através desse intento do governo, era impedir a obra do Senhor. Se o povo do Senhor não cresce, a obra é interrompida. Os propósitos do Senhor são interditados. Deixou as mulheres viverem, as meninas. Por quê? Porque as mulheres não exerciam uma função de influência tão grande. Algumas mulheres se destacavam, mas não era uma regra geral. Mas os homens, sim, todos eles tinham alguma liderança, ainda que fosse só na família. Mas era um papel muito importante. E também mulheres sem os homens não gera. Ok? Então, quando ele manda matar os meninos, ele está limitando o povo, impedindo o povo. E isso traria uma influência sem medida, sem precedente. Então, a tragédia foi maior do que o que se pensa. Esses filhos eram a herança do Senhor e eles foram jogados no rio. Mas vamos continuar vendo a história. Você lembra de outro momento em que isso aconteceu? Agora, como o Eterno é bom, ele criou meios de preservar a vida de um que seria o líder, que era Moisés. Moisés passou por tudo que passou para ser poupado e preservado. O inimigo não é tão esperto, o inimigo é inteligente, usa de esperteza, mas não tem sabedoria. E aí o Senhor fez com que o inimigo cuidasse, investisse, preparasse, enchesse o outro de conhecimento, e depois esse é que seria o líder do povo de Israel. Vamos então agora para Mateus capítulo 2, verso 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o anjo, em nome do Senhor, vem dizer a palavra do Senhor a José em sonhos: José, levanta, foge lá para o Egito. E o mesmo Egito em onde tempos atrás, séculos atrás, havia acontecido a matança do povo, dos meninos, dos propósitos, da herança do Senhor, do galardão do Senhor, foram jogados
As heranças do Senhor foram jogadas no rio. E agora aqui o Senhor está mandando José pegar Maria e pegar o filhinho querido, o Yeshua, o Rei dos Reis, pegá-lo, porque ele era o próximo líder agora, e por causa disso havia um intento maligno de matá-lo. Por quê? Mais uma vez, porque o político não quer correr o risco de perder o trono. Então, o anjo vem e avisa para José para fugir para o Egito, porque Herodes ia tentar matar o menino. E aí vamos para o verso 15. José então foi para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Mas é o verso 16 que eu quero que você veja. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, aí você conhece a história, né? Você sabe que os magos lá que viram o sinal foram avisados de que nasceu o Salvador. Eles foram seguindo a estrela, passam, claro que eles foram ao palácio, à casa do rei em Jerusalém, porque lá que é lugar de rei. Então contam para Herodes o que a visão que eles tinham visto, e Herodes então fala, pede para eles irem, seguirem, né, continuem a viagem, e vocês vejam, descubram onde é que está o bebê e venham me avisar, porque eu também quero ir lá. E então, os magos, aí você sabe que eles foram avisados pelo Senhor para não voltar por aquele caminho, então eles seguiram por outro caminho. E Herodes, ao descobrir que foi enganado, ele então tem a reação de quê? Vamos ler. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, quando os magos chegaram lá onde estava José e Maria, lá em Belém, já tinha passado aproximadamente 2 anos do nascimento do Senhor. Então eles falaram para Herodes quando foi lá que eles receberam a visão e tal, mas era longe, até eles conseguirem chegar, levou-se muito tempo. Então Herodes calculou, tem aproximadamente 2 anos, então eu já sei o que fazer. Já que eu não sei quem é, então eu mato todos. Assim como a maior frieza, com toda essa malignidade. Porque de onde é que vinha esse plano de Satanás? Para matar o Filho do Altíssimo. E aí ele pôs-se intento no coração do rei, que de jeito nenhum queria correr risco de perder o trono. Porque os magos, quando chegam lá no palácio, perguntam onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus. Isso soou tremendamente terrível para Herodes. E então ele vem e faz o seu plano diabólico. Eu mato todas as crianças. Então, onde é que nasceu esse? Em Belém. Porque foram procurar lá onde é que vai nascer o Salvador. Está escrito aqui, rei, que é em Belém. Então tá, já sei o que fazer.
eu mando matar todos os meninos de 2 anos abaixo, lá de Belém e dos arredores, de todo o entorno de Belém. Aí eu resolvo o problema. Gente, Tá, e isso foi feito. Então, mais uma vez, o governo age como instrumento de Satanás para matar os propósitos do Senhor. E mais uma vez, quantos e quantos meninos morreram nesse tempo? Quantos meninos executados? E através deles o Senhor cumpriria muitos propósitos, todos eles de algum jeito seriam inseridos, seriam vocacionados, trabalhariam com o Senhor na realização dos propósitos do Senhor. Ainda que fosse um homem que só cuidasse da sua família, trabalhasse para a sua família, mas ele teria filhos para dar continuidade à humanidade, aos propósitos do Senhor. Mas foram mortos. Que prejuízo! Mais uma vez, um grande prejuízo, um grande desfalque. Se cada um daqueles tivesse pelo menos um filho, e a gente sabe que eles não teriam, eles teriam muito mais. Então foi uma grande redução, um grande bloqueio, uma grande obra maligna para impedir a obra do Senhor. Mas o Senhor salvou o líder. O rei não entrou nessa. Como Moisés escapou por obra do Senhor, também foi dado proteção, toda a proteção ao Filho do Altíssimo, ao pequeno Yeshua. Então, de novo, nós vimos o governo trabalhando para impedir os propósitos do Senhor. Vamos pensar hoje. Você consegue pensar em alguma coisa hoje, em alguma estratégia para eliminar os propósitos do Senhor? Você consegue ver Satanás trabalhando através do governo? Não estou falando exatamente do governo do Brasil, estou falando dos intentos de governo e estou falando da terra de um modo geral. Você consegue ver os mesmos propósitos malignos de novo? Podemos ver, sim. Há estratégias bem boladas, como, por exemplo, ter poucos filhos, um incentivo a ter poucos filhos. Um incentivo, um esforço grandioso para legalizar o aborto. Matar propósitos, vamos matar as crianças, os bebês, vamos matar. E aí se enfeita tanto, dá tantas justificativas, o porquê que isso é necessário. Ninguém fala que está fazendo mal a fazer isso. Não, é muito motivo bom para se fazer isso. E aí até os que confiam no Senhor são enganados.
quantos abortos foram feitos. Quantos propósitos do Senhor foram abortados. Mas eu devo dizer que os propósitos do Senhor ninguém mata, porque o Senhor sempre dará jeito de cumpri-los através de outros. Mas deveria-se realizar do jeito que o Senhor propôs primeiro. Tem outras estratégias? Sim, claro que tem. A homossexualidade não é mais um problema. Ela agora é linda demais, é quase um privilégio. Há, de uma forma, às vezes, disfarçado, um incentivo a essa prática. E há um incentivo em se criar coragem para assumir tal prática. E quanto mais a homossexualidade expande, menos filhos são gerados. E muitos há que não querem ter filho. Então, há muitas estratégias para impedir os propósitos do Senhor. E eu quero que você fique atento, atenta a isso. Cuidado para não contribuir para que os intentos de Satanás se cumpram. Cuidado. E terrivelmente amaldiçoada é a nação que levanta sua mão, que faz leis para impedir os propósitos do Senhor, para destruir as heranças do Senhor, ou impedir que nasçam ou impedir que vivam. Mas eu devo dizer para você também que quem tenta fazer esse tipo de coisa terá os prejuízos. Terá os prejuízos. Então a gente deve não desejar que ninguém deseje isso. Porque as maldições vêm sobre quem contribuir, ou executar planos, ou contribuir para a execução deles, ou aceitar ou apoiar de algum jeito esse tipo de injustiça. Que tenta impedir os propósitos do Senhor. Que nós tenhamos sabedoria para viver. Querido Pai, louvado seja o teu nome. Ajude o povo, teu povo, a entender esta mensagem. Ajuda o povo a compartilhar esta mensagem. Aquilo que faltou eu falar, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos e as tuas filhas queridas. Que por graça do Senhor estão vivos, não foram abortados.
Pai, guarda-os pela tua graça. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então fique assim, nesta paz e na graça do Senhor, e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Amém.